Entendi. Espera aí. Como é? É a oração do que é para fazer? A oração inicial. Boa Podemos? tarde, pessoal. Podemos. Tô invadindo a área aqui, tá? Que legal, Eu Wellington! vi, eu Tudo vi, bom? invasor. Um invasor no pedaço. Muito Tô bem-vindo, meu invadindo aqui o querido. celular da minha esposa. Cadê a Luana? Tá aqui do meu lado, aqui, ó. Estamos Legal. aqui na casa da mamãe. Vim tomar café com ela. Que delícia. Beijo, Tá? Lu. Beijão, Beijo, viu? meu irmão. Deus abençoe vocês. A Amém. mamãe Você aqui, ó. também. Você também. Pronto, Pri. Você me coloca em cada uma, né, Vânia? Minha filha, eu não. Você está orando para Deus. Então vamos lá. Pai querido, nessa hora, eu me coloco diante da tua presença, Amém. como todas essas mulheres que estão no discipulado. Que o Espírito Santo possa falar através da vida da Vânia e de cada uma que tiver o que entregar. Que nós Amém. possamos estar de coração aberto para receber todo o ensinamento e para tirar todas as dúvidas, para que a gente possa receber aquilo que vem dos céus para nossas vidas, porque hoje estamos aqui sentadas para aprender com uma família, para amanhã a gente poder se levantar e ensinar assim como é a sua vontade, Senhor. Amém, Senhor. Desde já eu te agradeço, desde já eu coloco a cada uma em sua direção, que nós possamos ser ministradas através do Espírito Santo. Amém? Amém. Tá vendo que oração bonita? Amém. Só escondendo o jogo. Vamos lá fazer o que a gente sempre faz antes da gente entrar no nosso assunto, que hoje a gente vai falar sobre andar pela cruz. E eu quero que. Vamos ver se vocês realmente estão aplicadas aí, estão pegando material para estudar, estão empenhadas naquilo que se propõem a fazer. Quantos livros tem na nossa Bíblia? Quantos livros? Não, mentira, eu não acredito nisso, não. Ah, Daniela, 66. Olha, a menina chegou hoje, já está respondendo. Vocês ficam aí só escondendo o jogo, gente. Vocês não têm vergonha, não. A Priscila fica só rindo. Isso aí. Vânia, a gente tem que dar oportunidade para as outras falar também, sempre é nós, é isso que está Adoro essas deixando. desculpas. Adoro essas desculpas. São 66 livros. E eles são divididos de que maneira? Quantos livros são no Antigo Testamento e quantos são no Novo Testamento? Vai ficar gravada, Selma. E depois eu vou colocar lá no nosso grupo do Telegram. Na quinta-feira você participa com a gente. Quantos livros são do Antigo Testamento? Ciane, seja bem-vinda, boa noite. 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento, ok? Quais são os livros do Antigo Testamento que são chamados de Pentateuco ou Torá? Eu quero que abra aí o microfone e fale, minha gente. Pode falar, Rosileia. 5. São 5. Quais são eles? Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Levítico e outro esqueci. Números. Números, isso. Isso, muito bem. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Isa está respondendo aqui no chat. Quais são os livros históricos do Antigo Testamento? Juízes, Quais são os livros históricos do Antigo Testamento?
Oi, oi, boa noite. Boa noite, Aline. Pode falar. Gosto da Aline que ela chega chegando logo. Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Isso aí. Muito obrigada. Quais são os livros poéticos do Antigo Testamento? Jó, Salmos, Eclesiastes e Cantares. Isso. Quais são os livros dos profetas maiores? Isaías, Jeremias. Isaías. Quem Pode vai falar, Pri. Pode ir, Priscila. Isaías. Jeremias. Ai, meu Deus, me perdoa de novo, Priscila. Vai. Pode falar. Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Perfeito. Quais são os profetas menores? Quais são os profetas menores? Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miquias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Antes de você sair, Isa, deixa eu orar por você. Pai, no poder do nome de Jesus, que a Isa seja restaurada na sua dor, na sua cólica, que o seu corpo restabeleça toda a saúde e que tudo que está atrapalhando ela participar de receber a tua palavra, de aprender a tua palavra, de receber o pão da tua palavra, caia por terra agora. E que nenhuma distração, e que nenhuma dor, e que nenhuma perturbação mental, nenhuma angústia, nada atrapalhe aquilo que o Senhor programou para estarmos aqui juntos, aprendendo com o teu Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu declaro agora cura, restauração e órgãos funcionando perfeitamente, sem nenhum impedimento. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Vamos lá? Quais são os 4 evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João. Isso. Qual é o livro histórico? Atos dos Apóstolos. Isso. Quais são as epístolas ou cartas? Quantas são, na verdade, o total de cartas que existe no Novo Testamento? 21. Isso. Sendo 13 de Paulo. Quais são as cartas de Paulo? Vamos manter. Quem for falar, deixa o microfone aberto. Quem não for, fecha, para não dar microfonia. Por favor. Pode falar aí as 13 cartas de Paulo? Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses, 1º e 2º Timóteo, Tito e Filemão. Show! Quais são as 8 cartas de autores diversos? Quem pode falar? Hebreus, Tiago, 1º e 2ª Pedro, 1º e 2º e 3º João e Judas. Perfeito, muito bom. Quantos capítulos a mais a Bíblia Católica tem, diferente da nossa Bíblia? 7. 7, show.
E quais são os 2 livros que tem na nossa Bíblia, mas que tem acrescido na Bíblia Católica? Esther e Daniel. Isso aí. Vamos lá. Na aula passada, nós falamos, na verdade, estamos caminhando sobre viver no Espírito, que é andar em fé, andar pela cruz e andar no sobrenatural. Andar em fé, nós falamos na aula passada, e aí a gente descobriu, né, a gente conseguiu descobrir e identificar alguns tópicos do andar em fé, que foi renunciar ao esforço próprio, não andar pelo que vemos, renunciar ao entendimento próprio, princípios que nos levam a avançar em novos níveis de fé, que é a revelação da palavra, a confissão da palavra de Deus. E aí, alguém pode me dizer o que nós devemos confessar, o que Deus diz que... Vamos ver se vocês estão estudando. A Isis gabaritando aqui no chat com todas as respostas, olha aí. Nós devemos confessar 6 itens que nós falamos da outra vez. Foram 6. Angélica, tá aí fácil de falar? Tá. Então diz lá pra gente. É o que Deus diz que ele é, o que Deus diz que ele tem, o que Deus diz que ele faz. O que Deus diz que eu sou, o que Deus diz que eu tenho e o que Deus diz que eu faço. Perfeito. E aí nós também lemos alguns exemplos. Exemplos do que Deus diz que eu sou. Ele diz que eu sou nova criatura, está lá em 2 Coríntios 5,17. Ele diz que eu sou templo de Deus, do Deus vivo, que também está em 2 Coríntios 6,16. Ele fala que eu sou mais do que vencedor por meio daquele que me amou, Romanos 8,37. E ele também falou que eu sou feitura dele, porquanto sou belo. Está em Efésios 2,10. Tudo isso que eu estou falando aqui, para quem está pela primeira vez, esse material já está lá no grupo, ok? Exemplos do que Deus diz que eu tenho. O amor de Deus está derramado no meu coração, Romanos 5,5. A unção do santo permanece em mim, 1 João 2,27. Deus me tem dado autoridade sobre todo o poder do inimigo e nada me causará dano. No grupo do Telegram, Kátia, lá no grupo do Telegram, a gente tem todo o material e aulas gravadas, que são as anteriores de quem não participou, de quem entrou antes, né? Tá tudo lá, o material. Que está em Lucas 10,19, e aí isso é muito importante, você ter essa consciência que Deus te deu, né? Deus me tem dado autoridade sobre todo o poder do inimigo e nada me causará dano. Quando a gente tem consciência e toma posse disso, a gente aprende a guerrear de forma correta e a impedir que ataques nos sejam dados para nos tirar do propósito. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, que está em Filipenses 4,13, e eu já fui abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, toda a sorte de bênção já está sobre nossa vida. Então, a gente tem que tomar posse daquilo que Deus diz que nós somos, do que Ele diz que nós temos. E o que Ele diz que nós fazemos? De acordo com Marcos 16, de 17 a 18, no nome de Jesus, nós podemos expulsar demônios, falar novas línguas, impor as nossas mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Isso é uma promessa que nós carregamos. Até aqui,
Tranquilo? Podemos falar agora sobre o tópico andar pela cruz? Então, vamos lá. No âmago da sua origem, qualquer pecado é o ego em ação. Então, anotem aí, quem gosta de anotar. Ego é o pecado em ação. A independência é a forma específica de como o ego se manifesta. Eu tenho as minhas opiniões, os meus desejos, os meus alvos, a minha identidade. Quando a gente tem esse hábito, né, de tudo é pela força do nosso braço, eu faço, eu aconteço, eu posso, eu tiro, eu coloco, o que acontece? Você tira a glória de Deus daquilo que você pode estar tendo um aceleramento quando você sai de cena, deixa a carne de lado e deixa o Espírito Santo dominar você. Quando o homem optou por comer da árvore do conhecimento, o seu ego, a sua alma, foi aumentando e passou a ser o centro da personalidade humana. Então, a gente tem que ter isso muito claro. Quando Adão decide comer do fruto da árvore do conhecimento, ele decidiu deixar de se relacionar com o Pai, que esse era o maior objetivo, o relacionamento com Deus, tendo tudo na sua mão, para viver uma nova história com a maldição que é o suor, a gente falou também sobre isso na aula passada, que nos faz viver hoje correndo atrás, tendo que trabalhar, plantar, para colher, viver nessa angústia diária de como que eu vivo, como que eu visto, como que eu como, como que eu ando, como que eu durmo, o tempo inteiro. Porque o ego falou mais alto. O propósito de Deus era, e ainda é, o espírito humano, que o espírito humano fosse o centro da sua existência. Mas o pecado transformou o homem em algo da alma. O homem se tornou almático. O espírito morreu. E o espírito morreu, o ego tornou-se o centro, por isso o homem passou a ser egoísta e egocêntrico. Tá claro para vocês o que a gente está falando aqui? Nós somos trino, espírito que tem uma alma que habita num corpo. Até ser comido o fruto da árvore do conhecimento, nós éramos totalmente espirituais. Tanto que Adão e Eva andavam nus, mas não tinham a vergonha nem a consciência desse nu. Falavam com todos os animais, lidavam com todas as plantas, árvores, frutos e se relacionavam com Deus. Boa noite, Paulinha, seja bem-vinda. Se relacionavam com Deus verdadeiramente. E agora, depois que o fruto é comido, porque, na verdade, não é nem a questão do fruto, o comer do fruto, mas é a desobediência, é querer ser mais do que Deus, é duvidar da capacidade de Deus. Pode falar, Márcia. Levantou a mãozinha. Márcia? Ou foi sem querer? Só falar aí no microfone ou no chat, se foi sem querer. Foi sem querer. Tranquilo. Então, a gente precisa entender os pormenores do que a palavra nos revela. Então, o comer do fruto foi a causa. Foi a consequência, perdão. Mas o que causou o comer do fruto? O ego, a necessidade de provar, realmente, eu vou morrer ou eu vou ficar tão inteligente quanto Deus? Eu vou ter mais conhecimento do que Deus. E se a gente traz isso hoje para a nossa realidade, quantos homens nós conhecemos que se acham maiores do que Deus? Que acham que podem mais do que Deus? Que sabem mais do que Deus? E aí é onde nós temos que vigiar muito e orar muito, para que
o nosso orgulho e a nossa vaidade, o nosso ego inflado, não nos afaste da glória de Deus. Uma boa maneira para entendermos o pecado é que é pecado tudo aquilo que tem origem no ego. O pecado é tudo aquilo que é feito independente de Deus. Atenção que, neste sentido, qualquer coisa pode ser pecado, até pregar e orar, se for feito com iniciativa do ego. Isso é um ponto que a gente tem que ter muita atenção. Muitos homens, hoje, estão levantando-se no púlpito para pregar, para discipular, para falar, mas não estão dando a glória para Deus. Eles se colocam acima de qualquer coisa. E aí, qual é o primeiro ensinamento que eu quero compartilhar com vocês? Tudo que tu fizeres que envolva a palavra de Deus, todos os elogios que você receber, você devolva a Deus. Porque você teve a honra de se disponibilizar para fazer, mas a glória é dele. E sem Jesus na nossa vida, nós não somos nada, não somos ninguém. Então, nós precisamos ter essa clareza de entender que tudo que você tem, os dons que são ativados em você, a tua vida que é usada por Deus para curar, para salvar, é como a própria palavra diz, nós podemos fazer tudo em nome de Jesus para expulsar demônios, para curar. E isso tem que ficar muito claro. Por que a maioria dos homens corrompem o coração? Se perdem no meio da caminhada? Porque o ego, a vaidade, a arrogância, elas tomam posse sobre isso. Você quer ver aonde isso acontece muito claro? Por exemplo, na passagem que Abraão sai da sua parentela, o seu sobrinho Ló vai com ele. Porém, a esposa de Ló fica no juízo de Ló, dando ideias para que ele saia de perto de Abraão. E ele sofre consequências por conta disso. Só que Ló não reconhece todas as bênçãos que Deus dá através da vida de Abraão para todo mundo que está ali acompanhando Abraão. E aí é quando ele vai para a Babilônia. E aí é onde tudo começa a ficar perdido. Na nossa vida, nós aceitamos Jesus. Nós sabemos quem é o Espírito Santo. Nós caminhamos na palavra. Porém, muitas vezes, pela vaidade, pelo ego, que vai inflando, que você não vai deixando o Espírito dominar, você pensa que está se aproximando de Deus, mas, na verdade, você só se afasta dele. Porque você não se coloca no seu lugar de filho e de dependente da glória do Senhor. Sem a graça de Jesus na nossa vida, nós não alcançamos nada. Não somos ninguém. Não chegamos a lugar nenhum. Todas as obras da carne têm o ego em ação. Quais são as obras da carne? Para quem gosta aí de anotar, inimizade, quando o ego não é reconhecido. Já vi santarrões dizer que não é preciso orar e nem jejuar se não estamos no pecado. E depois de pouco tempo ver ele mesmo se esfriar. Pois é, deve ser centuriões, eu acho que você quis dizer. Primeira obra da carne é a inimizade, que é quando o ego não é reconhecido. Raiva é a segunda obra da carne, quando o ego é contrariado. Aí você sente raiva. Ciúme é o medo do ego de ser suplantado. E inveja, quando o ego não suporta que o outro tenha algo e ele não. No nosso decorrer, no dia a dia, nas atividades, em tudo que a gente faz,
Normalmente, se você não vigiar, você passa por essas 4 obras da carne: a inveja, o ciúme, a raiva e a inimizade. E isso é muito sério. Porque muitas vezes a gente passa, mas passa inconsciente e acha que está tudo bem. E aí, se você está justamente nesses lugares, como é que as suas orações serão atendidas para aquilo que você vem pedindo a Deus? Se você nem tem consciência do que você precisa se alinhar para crescer. Então, temos que ter muita consciência daquilo que nos afasta de Deus, que estão nos detalhes, nos pormenores. Mas a gente só acha que o que nos afasta de Deus são os pecados grandiosos, é matar, roubar, né? Essas coisas assim que são bem, e são nos pequenos detalhes que a gente acaba se perdendo. A primeira maneira que Deus usa para nos levar ao fim de nós mesmos. Boa noite, Melody, seja bem-vinda. A primeira maneira que Deus usa para nos levar ao fim de nós mesmos é a revelação. Quando isso falha por causa da nossa dureza e insensibilidade do Espírito Santo, o Senhor vê-se forçado a usar outro recurso, como fracasso e o vexame. Não é a vontade de Deus que soframos fracassos, mas eles podem vir por causa da natureza do nosso coração, da nossa resistência a aprender pelo Espírito e por termos conceitos errados de nós mesmos. Muitas das vezes pensamos que somos humildes, quando, na verdade, não somos, e pensamos que somos dependentes, quando, na verdade, agimos pelo nosso próprio esforço. Até aqui, tá tudo tranquilo? Boa noite, Melody. Shalom. Até aqui, gente. Tá tranquilo? Tá... Quer que repita alguma coisa? Tá de boa para vocês? Tá tranquilo. Ok. Então, andar pela cruz é reconhecer que a causa do pecado está no ego, em ação. E esse ego, quando ele está no auge, que a gente anda na nossa própria dependência, não deixa Deus agir, não deixa o Espírito Santo forjar, o que acontece? A gente acaba cometendo as obras da carne, que tem o ego ali na ação de todas elas, que é a inimizade, a raiva, o ciúme e a inveja. O que é negar-se a si mesmo? Negar-se a si mesmo não é a completa anulação da vontade. Na verdade, isso é impossível. Logo, trata-se de uma renúncia definida quando a nossa vontade quer seguir outra direção, diferente da vontade de Deus. Conseguem entender? Negar a si mesmo não é completamente a anulação da nossa vontade. É exatamente negarmos aquilo que Deus está dando uma direção, mas a nossa carne quer outra. E consciente do que a nossa carne quer outra, a gente deixa a vontade do Espírito Santo prevalecer. Significa que a vontade de Deus deve ser prioridade e não a nossa própria vontade. Em Lucas 14, 25, 33, quem pode abrir, por favor? Lucas 14, do 25 ao 33. Jesus mostra o padrão da vida cristã nesses versos, para nós, discípulos. Neste texto, Jesus dá 3 ênfases básicas
quando ele diz por 3 vezes. Quem pode ler, por favor, Lucas 14, do 25 ao 33? A parábola acerca da providência. Ora, ia com ele uma grande multidão, e, voltando-se, disse-lhe: Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe, a mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois, qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar, para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pode acabar. Ou, qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000. De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Vamos lá. Nesses versos, Lucas 14, de 25 a 33, Jesus mostra o padrão da vida cristã para o discípulo. Nesse texto, Jesus dá 3 ênfases básicas quando ele diz por 3 vezes: não podem ser meus discípulos. Se alguém vem a mim e não aborrece, isto é, ama menos o meu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Está no verso 26. Mencionou os relacionamentos. Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Mencionou o eu, que está no verso 27. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Está no 14:33. Mencionou o quê? Os bens. A vontade do Senhor é que a cruz possa tocar em cada uma destas áreas. Então, quando Jesus fala de carregar a sua cruz, cada um carregue a sua cruz, ele está falando especificamente em relacionamentos, no seu eu e nos bens que você possui. Ficou claro isso para vocês? Sim. Boa noite, Agnúbia. Seja bem-vinda. A cruz toca nos nossos relacionamentos, que está lá no verso de Lucas 14, 26. A tendência natural é a grande necessidade de sermos sempre aceites pelos outros, de sermos honrados, de sermos respeitados, de sermos amados. Para andar na cruz, há que autonegar-se, o que implica uma renúncia ao amor e a aceitação incondicional dos outros. Resumindo, em miúdos, é parar de agradar aos homens para agradar a Deus. Mesmo que doa, mesmo que reclamem, mesmo que não concordem, mas você ter direcionamento daquele que te criou, sabendo quem você é nele. Para andar na cruz, há um autonegar-se, o que implica uma renúncia ao amor e a aceitação incondicional dos outros. Não que nós não queiramos ser amados, mas não buscaremos ser amados a qualquer preço. As pessoas têm que gostar de nós pelo que somos
e não pelo que temos ou pelo que fazemos. Quando Jesus veio a esse mundo fazer o seu chamado para cumprir o seu propósito, ele foi rejeitado por muitos. Ele foi acusado, ele foi negado, ele foi traído, mas ele não deixou de ser quem ele era e muito menos de cumprir aquilo que ele foi chamado. Mesmo na vida da igreja, nós necessitamos amar mais a Deus do que buscar a aceitação dos outros. Devemos ser livres de todos. Não podemos buscar a aprovação, ou elogios, ou reconhecimento, nem mesmo a aprovação de irmãos em Cristo. Devemos oferecer o nosso amor, os nossos elogios e a nossa aceitação incondicional, mas não devemos esperar ser retribuídos. Até aqui, alguma dúvida? Posso seguir? Ok. A cruz toca no nosso eu, como está lá em Lucas 14, 27. Isto é fundamental para qualquer cristão que conhece a vontade específica de Deus para a sua vida. Tomar a cruz significa adotarmos a vontade de Deus em detrimento da nossa. Às vezes, a vontade de Deus implicará sofrimento, mas devemos tomar posse dela em detrimento da tendência natural de procurar o prazer e o conforto. Várias vezes na vida e no ministério do nosso Senhor, Satanás ofereceu um caminho fácil para alcançar o poder sem passar pela cruz. Mesmo na hora em que ele sofria no Calvário, a tentação de descer da cruz foi terrível. Cristo tinha todo o poder, se assim o quisesse. Não podemos dizer o mesmo a nosso respeito. Contudo, quantas vezes temos decidido da cruz e perdido o poder da autoridade? É como eu sempre falo, Jesus poderia ter feito tudo diferente. Ele era o Filho de Deus. Ele era a palavra, ele era o poder. Mas o que ele fez? Ele se tornou humano e caminhou como humano e sofreu como humano para que nós possamos ter essa certeza no nosso coração. Não é impossível você vencer a carne. É totalmente possível, desde que você deixe o Espírito Santo guiar você. Que você deixe o Espírito Santo mostrar para você aquilo que precisa ser forjado, quebrado, descer na casa do oleiro. A Gnúbia colocou: uma das maiores alienações é querer agradar os outros sem ser quem realmente somos, viver de aparência. E isso é um personagem que a gente cria, Gnúbia, que não dura muito tempo. Ele não dura muito tempo. Por quê? Porque a gente não consegue mentir por muito tempo, gente. A gente não dá conta disso. Você pode até passar o dia vivendo um personagem, mas de noite, quando você bota a sua cabeça no travesseiro, só você e Deus sabe. As lágrimas, as dores, a angústia, o vazio no coração, né? A tristeza profunda. Então, a gente precisa entender que renúncias são feitas, sim. Elas são doloridas? São. Vai gerar um sofrimento? Vai. Mas vai trazer a paz que excede todo entendimento. Porque você sabe que aquilo que você está fazendo está alinhado com o teu Criador. E por que Abraão foi capaz de receber todas as bênçãos que ele recebeu? E trazer essa bênção para Isaac, para Jacó, até as nossas gerações. Porque ele obedeceu. E quando ele errava, ele pedia perdão, igual Davi. Não era o orgulho que dominava, mas sim a verdade da palavra. E hoje que nós temos todo o sacrifício de Cristo para nos libertar, para nos dar acesso ao Pai, para nos dar um homem interior novo, para fazer nova todas as coisas, eu não posso ficar invalidando aquilo que Cristo fez. Quando eu nego a mim mesma, quando eu nego tudo que Deus fez e faz, eu estou invalidando o meu Pai. E aí as consequências, elas acontecem, não tem jeito, elas vêm. O que é descer da cruz?
Uma outra forma de descer da cruz é oferecer a cruz a outro irmão. Quando o irmão comenta que não o cumprimentamos ao cruzar com ele na rua, se respondemos, tome a sua cruz, em vez de buscar ser amado, procure amar, se não o cumprimento, cumprimento-me a mim. Esta resposta pode parecer lógica, mas é uma repugnante descida da cruz. Deveríamos pedir perdão e sarar as feridas do outro. Resumindo, para ficar mais claro, quando eu sou tratada mal, quando eu sou julgada, quando as pessoas não falam comigo, quando as pessoas me alfinetam, né, querendo sempre beliscar, meter o dedo na ferida, tirar você do propósito, ao invés de eu revidar naquilo que eu recebi, eu dou o que existe em mim de excelência para aquela pessoa. E assim a gente vai seguindo. Então, o que é descer da cruz? Qualquer atitude para salvar o ego, qualquer decisão que comprometa princípios espirituais, todo o esforço para defender, justificar e proteger ou salvar o seu ego, a autocompaixão e a autocomiseração, ressentimento, revolta por sentimentos de injustiça e recusa em assumir a culpa. Quantos de nós pedimos perdão a Deus, mas a gente não tem a compaixão de perdoar? Quantos de nós abrimos a nossa boca e falamos assim, eu amo a Priscila, gente. Ai, Priscila, você é a filha do meu coração. Porque a Priscila está aqui caminhando comigo. Mas quando a Priscila vai para o caminho dela, eu não tenho maturidade emocional para entender que o tempo de todas as coisas, quem sabe, é Deus, e é Ele quem determina o propósito de cada um. E eu fico chateada com a Priscila, gente, porque a Priscila parou de vir assistir o discipulado comigo, porque a Priscila está fazendo, né, outra coisa, porque a Priscila está indo para outros caminhos, e aí, cadê o amor que eu disse que eu tinha pela Priscila? Ela não era minha filha? Eu não amava a Priscila? Mas por que isso acontece? Porque o meu ego, ele fica doído, ele foi tocado. Mas como assim, gente? Como é que a Priscila está deixando de andar comigo para andar com outras pessoas, em outros lugares, em outras tribos? Que eu quero compartilhar com você um aprendizado que, para mim, é fantástico. Deus vai te unir com muitas pessoas por um propósito específico. Mas esse não vai anular o seu propósito individual com ele, o seu propósito autoral com ele. E vai chegar o tempo que você vai ter que caminhar sozinho, porque o meu propósito vai me puxar para um lado e o propósito da Priscila para outro. Mas eu preciso deixar de falar com a Priscila? Eu preciso deixar de amar a Priscila? Eu preciso ficar alfinetando a Priscila porque a Priscila escolheu andar com outras pessoas e não andar comigo? Eu libero tudo, até perdão. Meu coração não tem lugar para isso. Meu alvo é Deus. Amém, Thaís? Mas esse é o sentimento. E não é nenhuma questão, gente, de liberar perdão, porque ninguém fez nada. A gente precisa parar de ficar com esse ego inflamado, sabe? Esse ego inflado. Ai, meu Deus, só é minha amiga se tiver comigo carne e unha ou em carne. Por que isso? Pode falar, Ana Paula. Ou foi sem querer? Então, a gente tem que parar, sabe, com isso. Porque, por exemplo, a gente tem vários exemplos de Jesus, gente. Jesus sabia tudo o que ia acontecer nos detalhes. Mas ele não ficou com raiva de Pedro, ele não ficou com raiva de Judas, ele não ficou com raiva de Tomé, ele não ficou com raiva de ninguém. Eu sei, Thaís, eu sei, eu entendi o que você falou. Mas o que eu estou dizendo é porque não é nem para chegar nesse nível. Infelizmente, as pessoas levam para esse nível. É a mesma coisa. A gente fez o método MIA para ativar vocês, para que vocês se levantassem e começassem a declarar para o mundo aquilo que vocês carregam. É o propósito de vocês.
Aí, porque a Thaís começou a fazer live, eu vou ficar chateada com a Thaís, porque a Thaís começou a fazer live. Aí, porque a gente identificou na Angélica, que a Angélica também tem um cunho para psicanálise, para atendimento. Ah, Angélica, pelo amor de Deus, não fala mais comigo, não. Porque, minha irmã, eu não quero concorrência aqui na minha situação, não. Não, eu vi, Deus me revelou que a Pri vai para Portugal. Que? Não, vai vir para cá? De jeito nenhum, não quero não. Para de falar comigo, não quero. Te bloqueio no WhatsApp, faço tudo. Gente, vamos ter maturidade, vamos viver aquilo que Cristo está nos ensinando. Essa é a realidade. Entende? Eu não preciso ficar falando mal de ninguém. Eu não preciso ficar com raiva de ninguém, porque as pessoas seguiram o seu caminho. Isso é muito normal. E eu tenho que estar feliz por isso. Porque as pessoas estão se encontrando e estão vivendo os seus propósitos levantados por Deus. Exatamente. Exatamente, Thaís. São poucos ceifeiros. Mas a gente está num momento que Deus está acelerando tudo. Deus tem urgência, gente, da minha vida, da tua vida, da vida de cada um de nós. E quanto mais você se levantar, quanto mais você for em obediência àquilo que Deus quer para a tua vida, pessoas vão vir e vão ficar, outras vão vir e vão embora. Você vai entrar na vida de alguém e vai ficar, ou vai entrar na vida e vai embora. Mas o que vai ficar é o amor. Esse é o motivador maior. Deus só quer relacionamento e amor. Como é que eu posso levantar a palavra, falar da palavra, pregar a palavra, mas nas minhas atitudes são imaturas, porque o meu ego eu não domino. E isso é em tudo na vida da gente. Eu estou na igreja há tanto tempo, mas a irmã que entrou ontem foi chamada para cantar no coral da igreja. Aí eu fico com ódio daquela mulher, porque ela foi para o coral e eu que estou aqui há tantos anos não fui. Cara, faça a pergunta, o que foi que ela fez que acelerou o processo dela? Ou você está esperando que olhem para você, descubram a estrela e, vem cá, minha filha, que eu vou te chamar para cantar comigo. A gente tem que parar de ser menino, minha gente. Quando a gente era menino, a gente pensava como menino, só que agora a gente é adulto, tem que pensar como adulto, gente. É dessa maneira. Ah, Eliane, faz um favor para mim, Eliane Tafarel. Para de ficar fazendo vídeo, para de ficar postando nas redes sociais, para de querer vender treinamento, porque isso aí não é para tu não, amiga, é para mim. Tô bolada contigo porque tu tá fazendo isso. Gente, pelo amor de Deus. Pessoas desocupadas que perdem tempo com a vida dos outros. Deixa eu puxar aqui. É só falar que o povo começa a liberar. Com a vida alheia... Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas. Acredito que cada um em seu tempo e para onde Deus permitir. Exatamente, é ter sabedoria, minha gente. Entende? Uma coisa que está acontecendo, e Thaís, eu peço permissão, tá? Para usar você como exemplo. A Thaís, ela foi chamada por Deus para fazer live, né? E aí, o que acontece? A Thaís tem a falta de um dente. E isso incomoda tanta gente. Porque a Thaís tem um dente faltando. Enquanto você não entender que a palavra ela tem que ser maior do que a sua imagem, você não entendeu o propósito de Deus. O que a Thaís está fazendo agora, ela rompeu. E ela foi lá e ela começou a falar a live, todo mundo conhece a Thaís por isso. Eu já vejo a Thaís aonde Deus vai botar essa mulher. E tudo que está no feed dela vai ser o testemunho. Ó. Quando a gente quer, a gente faz assim. Ó. Eu não era nada, eu não tinha ninguém, eu faltava um dente. Eu relutei porque eu não queria passar vergonha, mas eu venci. É exatamente assim que a gente faz. Então, que você entenda o seu chamado para Deus. Que você entenda que a sua mensagem ela tem que ser maior do que a sua imagem. Você precisa entender que Deus quer te levar a lugares onde você não vê,
mas ele sabe para onde ele está te levando. Ah, mas é porque eu sou gordinha, porque eu sou baixa, porque eu sou gaga. Moisés também era gago. Quando Deus chamou Moisés para salvar o povo lá do Egito, ele arrumou várias desculpas, mas Deus, esperto, deu Arão para ele, até que ele tomou posse de quem ele era. E é por isso que eu digo para você, vão ter pessoas que Deus vai colocar na tua vida para que você entre no seu propósito. Depois que você entrar, a pessoa segue o caminho dela e você segue o seu. E está tudo certo com isso. E vocês vão ser amigos do mesmo jeito. Exatamente, Eliane. Ele não tinha. Mas quem capacita cada um de nós? Deus. É Ele que nos capacita. É Ele que nos promove. Agora, você só precisa se disponibilizar. Você só precisa levantar a sua cabeça e encarar. Porque por mais que as pessoas digam para você, é loucura, mas foi Deus que te disse? Segue, meu irmão. Segue, porque a loucura do homem é o que Deus gosta de usar para mostrar a capacidade da glória dele. Então, hoje pode ser que esteja tudo bagunçado. Entende? Mas família é a primeira, Thaís. Família, se a gente depender de família para chegar em algum lugar, minha irmã, a gente não chega em canto nenhum. É muito mais fácil vocês reconhecerem o que eu carrego do que os meus irmãos reconhecerem, gente. É natural isso. Por quê? Porque são pessoas que não sonham, são pessoas que me querem bem, mas não melhores do que elas. São pessoas que não saíram do lugar que ele me tirou. É desse jeitinho. Mas quem te prometeu? Quem é que está te levantando? Quem está te capacitando? Deus. E quanto mais você se permitir ser forjada por Deus, deixando o Espírito Santo trabalhar em você e cuidar de você e te fazer avançar, mais você avança. É dessa forma que a gente cresce. Pode falar, Priscila. Depois a Thaís fala. Hoje pela manhã... Tá baixinho o teu áudio. Hoje pela manhã, né, só Deus confirmando através de você, amiga. Eu estava na live do Wellington, aí depois eu fui para a live da Mel, e depois eu fui na live da Jo. Eu cheguei pelo final. Aí ela começou a falar assim, Priscila, você, através do teu testemunho, você pode estar salvando vidas, pessoas que iam se suicidar naquele momento, e através de você, fazendo uma live ou fazendo alguma coisa, você salva aquela vida. Olha, amiga, aquilo ardeu no meu coração. E você confirmando mais ainda, falando assim, por você ser gordinha, por falando as coisas, porque muitas das vezes a gente às vezes não faz o querer de Deus, por pensar como é que as pessoas vão nos ver. Se a gente não está com o cabelo direito, se a gente não está com uma maquiagem perfeita, se a gente não tem uma postura perfeita, se a gente não sabe falar direito. Isso tudo é os impedimentos que vêm da gente querendo, na nossa mente, né, falar o que os outros vão dizer e não o que Deus tem a dizer da gente, o que Deus acha da gente, não o que os outros, né, acham. Exatamente. E por isso as coisas, a gente deixa de fazer muitas coisas, salvar vidas, saquear um inferno. Hoje pela manhã, olha, amiga, meu Deus. Só Deus. Olha, eu falei assim, e você agora falando, e Deus falando ainda mais ainda ao meu coração. Então, amiga, se você já tem a mensagem no seu coração, não perca mais tempo, porque o segredo não é apenas ouvir Deus, mas é ouvir Deus e obedecer. Pode falar, Thaís. Depois a Rosileia fala. Na minha família, eu sempre fui a diferentona, a maluquinha, a doidinha. E eu gosto quando o povo fala assim, ela é doidinha, ela é maluquinha. Porque essa doidinha, essa maluquinha que se quebranta diante da presença, que fala mesmo, que Deus tirou lá de Lodebar, que não tem vergonha de falar, de abrir a boca. E Deus gosta de pessoa doidinha, maluquinho mesmo, viu? Vocês que têm medo de falar da verdade de Cristo, de rasgar mesmo e dizer que Deus é bom, que o diabo não presta... Começa a se levantar. Deus não quer ver se a gente é gordinho, se eu tenho um dente, não. Sabe por que foi que o Espírito Santo falou comigo? Falou mesmo assim, soprou, meu no meu ouvido assim, falou, quando você nasceu, você não tinha dente. O
que é que o dente vai empatar de você fazer suas lives? Aí Deus veio lá e lascou essa palavra para mim. Desculpa a expressão. Deus rasgou essa palavra para mim assim: lança teu pão sobre as águas. Quando Deus fala essa palavra, lança teu pão, é a palavra. É lançar a palavra dele para que vidas sejam salvas, pessoas sejam libertas. Então, a minha maior vitória é quando chega alguém no meu privado e fala assim: Thaís, através do que tu estava falando ali, eu comecei a Deus falar comigo, eu querer me levantar, entendeu? Isso aí é você ver que você está fazendo algo que está salvando outras pessoas, podendo ter acesso a outras mulheres, como Mel e Vânia faz, como hoje eu falei na live com a mulher que estava ministrando, a missionária Tami, ela estava falando sobre a metamorfose. Aí eu lembrei de falar da metamorfose de Mel. Sabe por quê? Porque isso é comunhão, é um ligando ao outro. É eu falando do projeto de Vânia, do projeto de Mel, e estamos em comunhão. Não temos que nos comparar com ninguém, apenas entender que Deus une pessoas para que o propósito dele seja cumprido. Estamos aqui a serviço do reino. Então, quando você fica querendo ser mais do que alguém, ou querendo achar que é melhor, gente, para com isso. Isso aí é como o Vânia falou, é o ego. Temos que quebrar o nosso ego e deixar Deus fazer, porque estamos nas mãos dele. Então, quando a gente está aqui dando honra a Vânia e dando honra a Mel, o Senhor está trabalhando a nosso favor. Sabe por quê? Porque se todas estamos aqui juntas em um único propósito, então temos que fazer tudo aquilo que Deus coloca no nosso coração. Se é para dar honra a Mel, vamos dar honra a Mel. Por mais que esse povo fale assim, ela é puxar saco de Mel, eu não estou nem aí, nem estou chegando, eu estou fazendo a minha parte, aquilo que o Espírito Santo coloca no meu coração para me fazer, porque eu sou doidinha mesmo, eu falo rasgado, comigo não tem esse negócio não, entendeu? Eu estou servindo é a Deus, o meu alvo é Jesus. Amém, Thaís, amém. Pode falar, Rosileia. Então, depois que a Thaís que me apresentou vocês, ela enviou o link, né? Para mim, não dei confiança, não. Aí passou uma semana para mais, aí eu comecei a acompanhar. E depois que eu participei da imersão, da metamorfose, é que eu quebrei essa ignorância, porque eu pensava muito que os outros iam falar. Às vezes, dentro da célula aqui da igreja que eu frequento, eu tinha vergonha de falar, porque eu achava assim, que as pessoas iam achar que eu estava querendo ser mais do que as pessoas, entendeu? E às vezes as palavras vinham até na minha garganta, mas não saía, eu guardava, engolia. Aí agora eu estou aprendendo a falar aquilo que Deus tem colocado na minha boca para falar. Amém, amém, Rosileia. E é isso que vale a pena, entende? Pode falar, Adriana. Boa noite. Boa noite, queridona. Quando eu abro a boca e falo que eu era gaga, que eu não conseguia falar nada, e a turma fala assim, mas como? Como você fala tão bem hoje? Aí eu falo, Deus me capacitou nesse tempo todo. É isso aí. É desse jeito. E também, né, os ajustes, né, que a gente, né, assim, como a deficiência auditiva, né, que muitas poucas pessoas sabem, e fala assim, nossa, como você dirige, como é a sua vida, se você não consegue ouvir, como você cuidou do seu filho? Ó, sinceramente, eu tinha medo. Falei assim, meu Deus, e agora? Nasceu meu filho, como que eu vou escutar quando é para chorar de noite, assim? Aí eu falei assim, Senhor, você vai me ajudar, você vai ser o meu ouvido. E dito feito, o Senhor me capacitou. Toda vez que o meu filho chorava durante a noite, o berço ficava no meu quarto, do lado da minha cabeceira, e ele dava um toque em mim, ele falava assim, Adriana. Aí eu acordava e então eu falo, gente, a gente tem que acreditar. A gente tem que acreditar que o Senhor nos capacita nesse tempo
E hoje estou aqui dando esse testemunho, pequeno testemunho, tem muita coisa, mas vou dar pequeno testemunho. E Mas aqui sabe o que estou. que é bonito? Você está falando, Adriana, e eu estou achando lindo o que o Espírito Santo me mostra. E o teu coração generoso e grato pelo pouco que você tem, Deus está transbordando no teu celeiro. Deus está operando na tua vida coisas que realmente ninguém está entendendo. Porque você não murmura, você agradece. E é questão de tempo, de você estar totalmente curada. Porque é isso que Deus faz. É Sim, desse jeito. eu sempre agradeço, sempre agradeci. Amém. Às vezes tem um desafio, eu falo assim, que eu tenho que aprender com isso. E Pois eu é. acredito nele. Mas é isso. A confiança no Pai é isso. É quando a possibilidade do que no natural a gente não está vendo, a nossa fé faz enxergar. E aí você vai rompendo. Entende? Aí, sabe o que eu acho mais interessante? Agora somos 23, tínhamos quase 30 antes. As mulheres na sala, eu sei que muitas devem estar assim, cara, eu não tenho problema nenhum para falar, eu não tenho dificuldade nenhuma e eu não estou fazendo nada. Essa mulher abre o micro, toda vez você abre, você entrega, continue abrindo e entregando, porque Deus, através da tua vida, vai fazer que muitas vidas que estão paralisadas no tempo despertem para se movimentar, porque é isso que Deus faz. Sim, porque antes eu tinha vergonha, na verdade, de contar isso. Aí depois, né, que a falou assim, a gente vai tirando, né, dessas letras e tal. Eu falei assim, caramba, eu não posso mais esconder isso. Isso aí, desse jeito. Eu tenho que deixar fluir. O Espírito Santo está falando. Então, até eu falei assim, a vezes me incomoda, eu fico aqui. Eu falei, não, tem que soltar, tem que dar esse testemunho. Né? Amém. Muito obrigada pela oportunidade. Amém. Eu que te agradeço, Adriana. Que Deus continue derramando bênçãos sem medidas sobre a sua vida e a sua casa e todos que carregam o teu sobrenome. A Kátia colocou aqui, né? Eu tinha muita dificuldade de falar em público porque eu tinha em mim, por não ter faculdade, porque o lugar que eu congregava, todos da liderança estavam na faculdade, eu me sentia mal com isso. Sabe, Deus agiu, colocou uma pessoa com doutorado próximo de mim, me mostrando que é Ele o dono de todas as coisas. Pois aquele homem que Deus permitiu estava com todas as áreas da vida destruída, para eu ajudar ele que não tinha faculdade. Então, Kátia, deixa eu te falar, primeiro que tu é muito linda. Eu estou olhando aqui tua foto, mas eu vejo além. E é tão gostoso isso. E Deus vai te usar muito. Deus vai te usar demais. Deus não olha título, gente. Não olha diploma, não. Ele olha coração. Quando ele pega um coração quebrantado, um coração contrito, um coração obediente, ele faz o regaço na vida daquela pessoa. E ninguém entende nada, e não é mesmo para entender. É só para ser. Então, para a gente encerrar, a gente hoje falou sobre andar pela cruz. E andar pela cruz, a gente entendeu que a origem, né, de qualquer pecado é o nosso ego. Né? E o ego traz para a gente a atitude de ser independente, de não depender do Pai para fazer nada. A gente também aprendeu que todas as obras da carne têm o ego em ação. E a gente falou da inimizade, que é quando o ego não é reconhecido, raiva, quando o ego é contrariado, ciúme, é o medo do ego de ser suplantado, e a inveja, quando o ego não suporta o que o outro tenha algo e ele não. A gente aprendeu o que é negar-se a si mesmo, a gente aprendeu que a cruz toca nos nossos relacionamentos, no nosso eu, o que é descer da cruz, que é qualquer atitude para salvar o ego, qualquer decisão que comprometa princípios espirituais,
todo o esforço para defender, justificar, proteger ou salvar o ego, autocompaixão e autocomiseração, ressentimento, revolta por sentimentos de injustiça, recusa em assumir a culpa. Então, a gente tem várias coisas. Estão escrevendo aqui? Nesta noite, queria te dar um abraço. Você é uma pessoa maravilhosa, extraordinária, guerreira. Deus te abençoe. Não é impedimento para fazermos o ID. É isso aí. A Adriana merece esse abraço mesmo. Verdade. Deus gosta de pessoas com o coração quebrantado diante dele. Ele entra e faz a transformação que precisa para vivermos nosso propósito. Outra coisa que a gente vai falar mais sobre isso, mas já que ele está aqui me inquietando, eu vou falar. Na nossa caminhada com Cristo, existem direcionamentos. E a gente precisa... Espera aí que eu vou colocar o link... Só um instante, Kátia. Eu vou botar aqui também e vou repetir lá no Metamorfose. Quando a gente está no direcionamento, muitas coisas vão sendo guiadas por Deus totalmente. Totalmente guiadas por Ele. Deixa eu pegar só aqui, copiar. Vou mandar para vocês. E aí ele vai trazendo várias pessoas, lugares para você frequentar, para você ouvir. Porém, minha gente, chega um momento que você precisa discernir o que é para continuar e o que é para você deixar de fazer. Deixa eu pegar aqui. Prontinho, tá aí. E aí ele vai... Sabe um funil? Eu acho interessante que o Espírito Santo me ministrando, e aí ele falou assim, sabe o que todo mundo está falando nas redes sociais, do funil, que aí você vem, né, o funil com a boca aberta, todo mundo entra, e você vai afinando, afinando, até chegar no núcleo daquilo que você quer. É do mesmo jeito a nossa caminhada com ele. Quando a gente diz sim, é o início do funil. Ele vai trazendo um leque de opções para você conhecer, para você se manter forte na fé, mas vai afinando esse funil, ele vai afunilando até que você fique num direcionamento. E aí, eu quero que vocês comecem, a partir de hoje, a refletir. Se tudo que tu está seguindo e ouvindo e participando é exatamente onde o Espírito Santo quer que você esteja. Porque ele fala, literalmente ele fala. E como a própria palavra diz, tem tempo para todas as coisas. Tempos para você ficar, para você rir, para você chorar, para você ir, para você voltar. E aí o que eu percebo? Muitas pessoas se alimentam em várias fontes e não conseguem criar um direcionamento daquilo que ele precisa para viver o propósito. Aí é o fator cheque da caminhada, discernir o que vem de Deus. Exatamente. E nem tudo que nos parece bênção é bênção. E nem toda bênção é para te aproximar do propósito. Nós precisamos discernir isso. Então, não adianta eu ficar... Eu ouço fulano, eu ouço ciclano, eu ouço não sei quem, eu acompanho não sei quem, eu faço não sei o quê, eu estou em 500 grupos de uma vez. Aí eu pergunto a você, e o que você está construindo com isso tudo? O que, de fato, você está construindo na tua jornada para edificar aquilo que Deus tem para a sua vida? Você é um cadinho de um, cadinho de outro, cadinho de um, cadinho de outro. Mas quem é você de verdade? Quem é que está falando, direcionando você para aquilo que Deus tem para a sua vida? Então, eu convido a você
nesta noite, a ter uma conversa com teu pai. Estava acontecendo isso comigo. Comecei a ficar ansiosa demais. Maria Viana conversou comigo sobre isso porque acaba se comparando. Vivi isso no último mês. Saí de vários grupos focando onde Deus quer que eu esteja. E olha aí, a Sheila, eu gosto por quê? Quando a Sheila foi fazer o processo dela, a gente conversou pra caramba e eu entreguei algumas coisas para ela. E aí, quando eu vejo a Sheila voltar com o direcionamento do grupo que ela vai fazer, que é com mulher, que é assim, é isso que Deus espera. E aí eu vou dizer a você, quando você não vai por sua conta própria, ele te para. Ele para você para entregar o que ele tem que entregar. Pode, Priscila, pode sim. Então, que você entenda o que Deus tem falado e para onde ele está te direcionando. Que não são títulos nem diplomas que te definem para onde Deus vai te levar. Mas o que você carrega no coração de generosidade, sinceridade, verdade, é o que te aproxima daquilo que Deus tem para a tua vida. Que você siga firme. Que você não faça um discipulado só por fazer. Faz um discipulado aqui, um discipulado ali, um discipulado não sei aonde. Vânia, você pode repetir sobre nem toda bênção é bênção? Posso sim. Nem toda bênção que chega é bênção. É uma distração, ok? É algo para te tirar do caminho. Mas muitas bênçãos também chegam para te roubar de Deus. E eu vou ser mais específica ainda, Débora. Sabe quais são as bênçãos que têm nos roubado de Deus? Família, trabalho, amigos. Esses 3 são que mais nos roubam de Deus. Não posso porque tenho que trabalhar, tenho que entregar, tenho que fazer. Não posso porque é a minha casa, a minha família, meu marido, meu filho, meu isso, meu aquilo. E você vai colocando tudo na frente daquilo que Deus... Não entendendo que se você prioriza ele, as demais coisas ele organiza. Ele cuida. Então, a gente tem que entender, se eu não estou me relacionando com Deus, mas eu não estou pecando, aí você realmente tem que fazer uma análise sincera, se você não está ali desalinhado em alguma coisa. Mas olha as bênçãos que você tem carregado. Eu era roubada de Deus no mundo corporativo. Era uma maldição? Não, era uma bênção. Mas me roubava dele. Enquanto eu pude, eu barganhei. Quando ele disse chega, ele me tirou. É o que eu digo. Quando você não vai pelo amor, você vai pela dor. E vida que segue. Então, que você hoje faça uma reflexão mesmo, gente. Onde vocês estão, para onde vocês estão indo, com quem que você está falando, o que você está ouvindo. Deus tem levantado anônimos, sabe? Pessoas que estão muito direcionadas. A gente tem o Wellington, que está direcionado, a Sheila, que veio com tudo, com direcionamento fantástico, a Mel, eu, Thaís, quantas mulheres que estão aí, porque o que você precisa entender é o que está sendo falado, o núcleo do que está sendo falado. Tem um alinhamento? Se tiver, tá tudo certo. Quando não tá, o Espírito Santo mostra, gente. Ele mostra. Nós somos, a maioria de nós aqui que está na sala, somos prova viva disso. Nós fomos unidas por um grupo, uma comunidade durante um tempo. Mas no tempo certo a gente saiu dessa comunidade, porque o propósito era outro. E é justamente assim que a gente tem que seguir. Que bom, Ana Paula, que você gostou. Fico muito feliz. Priscila, pode abrir teu microfone, fazer o teu louvor para a gente orar para encerrar. Quinta-feira a gente se encontra de novo. E aí, gente, tem pessoas que vêm no privado me pedir para eu esperar um pouquinho, não começar logo às 18 horas, porque é o horário que o pessoal está saindo aí do trabalho no Brasil e tudo mais. Então, de vez em quando, nem sempre, porque quem está na Europa fica até mais tarde,
e aí já está tarde, por exemplo, no Luxemburgo, como é a Isa, Angola, que está 4 horas na frente, fica tarde. Mas sempre que der, a gente vai dar uma tolerância aí de 15 minutos para o pessoal chegar, tá bom? Que bom, Roselei, que você gostou. Seja bem-vindo e volte, né? Sempre. Cadê a Priscila? Pode orar. Orar não, cantar. Desculpa. Vou cantar agora. Ele é curtinho, mas ele é muito lindo e eu já cantei para uma pessoa aqui nesse grupo. Tá bem baixinho, Priscila. Ele é curtinho e pequeno. Tá bom. Tudo que eu tenho a te ofertar é um quebrantado coração. Eu queria ter muito, muito mais, mas tudo que eu tenho é um quebrantado coração. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu para nós. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu para nós. Conhecer a Deus é ir mais além, é rasgar o céu com o coração, é tocar a Deus com uma canção de um quebrantado coração. Nessa noite, eu deixo para a reflexão de vocês esse louvor. Através do quebrantamento do teu coração, a gente move o coração de Deus. Move o coração de Deus e salva vidas. Porque através de Deus, só através de Deus, vamos conseguir o que Ele quer e o que Ele achar necessário para a nossa vida, Ele vai acrescentar. E o que Ele não achar que não é para colocar, que não é para acrescentar, Ele não vai colocar. Eu agradeço a minha oportunidade. Amém, Priscila, amém. Eu vou pedir... Sheilinha, você pode fazer a oração final para a gente? Vamos orar. Amém. Paizinho amado, nós queremos te agradecer por mais um dia que nós estamos aqui, aprendendo mais daquilo que é do teu reino, Pai, aquilo que é da tua vontade, nos ensinando cada dia mais como te servir, como estar se posicionando, Pai, para fazer aquilo que precisa ser feito. Nós agradecemos a Ti pela vida de cada uma que está aqui presente, Senhor, pela vida da Vânia, pela vida da Mel, por esse ministério das Tuas filhas, que o Senhor Deus tem direcionado a cada dia, não tem deixado que nada falte, nós somos gratas a Ti por isso, Pai. Continue conduzindo os nossos passos e revelando aquilo que é do Teu querer para cada uma de nós. É a oração que fazemos, Pai, agradecendo por tudo, em nome e pelo sangue de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Deixa eu tirar uma foto, quem puder aí abre a câmera, para a gente tirar uma foto, eu botar lá no grupo, quem quiser postar. Deixa eu limpar aqui. Vamos lá. Deixa eu só sair ali. Pronto. Então, até quinta-feira, se Deus quiser, para o nosso discipulado, e amanhã às 7h30 na live da Mel, e depois à tarde às 15 horas, né, do Brasil, e 18 horas daqui. Um beijo grande, Papai do Céu abençoe. Amo a vida de vocês. Fiquem com Deus. Samuel.